Senhor Deus, querido Pai, nós estamos em Tua presença e pedimos que a Tua palavra fale aos nossos corações. Todo bloqueio, toda distração, tudo que possa de alguma forma impedir que a palavra flua, que o Senhor possa extirpar do nosso meio. Usa o teu servo pregador, um pecador, que se coloca como instrumento da parte do Senhor para falar à tua igreja. Nós queremos ser apenas, ó Deus, instrumentos. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Nós estamos durante já algumas semanas conversando sobre o livro de Neemias, sob o tema engrenagens bíblicas que nos levam ao sucesso. E já por 3 ou 4 semanas nós paramos no primeiro tópico, que é a primeira engrenagem, que é a engrenagem do propósito, da visão. Pode soltar a imagem, por favor? Aquela imagem da engrenagem, você tem aí, irmão? E quando a gente pensou em falar sobre engrenagens, porque engrenagem é uma peça que tem a finalidade de impulsionar outra peça e em conjunto gerar um movimento. Nós vamos analisar o livro de Neemias ainda por alguns domingos e extraindo dele cada uma dessas engrenagens. Nós começamos no capítulo 1 falando do propósito. Deus plantou o propósito no coração de Neemias. Neemias era copeiro do rei, era uma função privilegiada. Era ele quem não só preparava o alimento do rei, mas cuidava para que o rei não fosse de alguma forma envenenado. Essa semana eu assisti a uma reportagem do presidente americano, não sei se com Vladimir Putin da Rússia ou com Xi Jinping da China, mas estavam os dois e alguém chegou e serviu o presidente, me parece que é o presidente Xi Jinping da China, e também serviu o presidente Donald Trump. E sabe o que é que ele fez? Ele ficou conversando com um copinho na mão, ficou conversando, e discretamente ele colocou o copo lá, em algum lugar. Porque o risco de envenenamento, porque presente que vem de inimigo, você tem que receber, se é que vai receber, com muito cuidado. Então há todo um protocolo de proteção do presidente, para que ele não coma em qualquer lugar. A rainha da Inglaterra, falecida, por exemplo, fazia parte do protocolo da realeza, que a rainha não comesse frutos do mar nas suas viagens, com risco de algum tipo de contaminação. Então, Neemias era aquela pessoa que tinha proximidade com o rei Artaxerxes, da Pérsia. E Deus o tira de uma posição confortável e o colocou
para conduzir o povo de Deus na reconstrução dos muros de Jerusalém. Era uma tarefa humanamente inatingível, porque era uma reconstrução de um muro de 4,5 quilômetros, 4.500 metros. Muralhas naquela época tinham a finalidade de proteção. Muros que chegavam de 8 a 12 metros de altura, de 2 a 2,5 metros de largura. E a Bíblia diz que em 52 dias, aquela tarefa foi atingida sob a liderança de Neemias, porque ele ouviu um chamado que entrou no seu coração como um propósito. Nós temos trabalhado aqui, irmãos, essa ideia de propósito, e falamos que o propósito pode alcançar a pessoa de várias maneiras, através de uma informação, que foi o caso de Neemias, através de uma necessidade, através também de uma experiência pessoal. Está dando um pouquinho de microfonia aqui, irmão. Através de uma experiência pessoal. E eu disse que ao longo dessas reflexões nós vamos compartilhar muitas experiências vividas aqui. Por exemplo, a compra desse terreno e a construção desse prédio. Antes de acontecer, eu me lembro que eu estava no antigo Cine Brasília, que hoje é a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estava ali para falar numa formatura da FERP. Eu acho que era uma sexta-feira. E Deus já pondo no coração esse desejo de conduzir a igreja na construção de um prédio, porque o nosso antigo local era muito pequeno, 7 metros de largura, 11 metros de comprimento. Eu estava sentado lá na primeira fila daquelas cadeiras do cinema, aguardando o início da formatura, na qual eu ia ser um dos preletores. E em dado momento, eu olhei para trás, para ver as pessoas que estavam chegando. E quando eu olhei para trás, fração de segundos, eu vi uma igreja. Eu vi pessoas chegando, e eu fiquei assim, mas eu não estou numa igreja. Eu estava num cinema. Sacudi a cabeça e olhei para frente outra vez. O tempo passou, nós construímos o templo, e eu estava sentado ali, irmãos. Quando eu olhei para trás, não sei se você vai entender, foi Ctrl C, Ctrl V. Deu para entender? Aquela experiência que eu vivi lá atrás, Deus a trouxe à minha memória naquele momento, sentado ali. Aí eu entendi o que é que Ele já tinha falado comigo lá atrás. Propósito vem no coração, uma visão. E nós começamos a falar sobre os sabotadores da visão. Eu quero que você entenda, nós vamos ler o capítulo 4, e vamos extrair dele alguns sabotadores, e vamos explicar o que é sabotagem. E peço a Deus que me dê graça, para que você entenda, na experiência de Neemias, os embates que nós temos ainda hoje. Vamos ler o texto de Neemias capítulo 4. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus.
disse na presença de seus irmãos do exército de Samaria, que fazem estes fracos judeus permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair o opróbrio dele sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim, reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Meus irmãos, deixa eu dar uma pausa aqui e desafiar você a perceber os princípios, as sementes que estão nesse texto, que se trata de um projeto que Deus pôs no coração de Neemias, e as lutas e a maneira como os inimigos insidiosamente tentavam fazer a obra parar. Verso 12: então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. Mas o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra. Metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com o seu ajudante fique em Jerusalém,
para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um levava as suas armas, mesmo quando ia às águas. Eu quero falar nessa manhã, meus irmãos, sobre os sabotadores da visão. A oposição que Neemias enfrentou foi muito grande. Sabotar é a ação que visa destruir. Neemias enfrentou aqui 3 inimigos: Sambalate, verso 1, que era governador da província de Samaria. Ele enfrentou um inimigo chamado Tobias, que era de uma família antiga e famosa, que reinava em Amon. E enfrentou um inimigo chamado Gessem, ou Gessem, que era um poderoso emir, que liderava os árabes. Esses inimigos agiam intencionalmente, conforme está no verso 11, no propósito de fazer parar a obra, sabotar o propósito que nasceu no coração de Neemias, vindo da parte de Deus. E nesse ponto eu quero alertar você que, da mesma forma como Neemias enfrentou alguns inimigos, nós estamos numa permanente batalha espiritual, porque a palavra de Deus nos ensina de forma muito clara, inequívoca, que a nossa luta não é de um contra o outro, mas sim uma luta contra potestades espirituais. Infelizmente, a visão de batalha espiritual não é muito conhecida de muitos crentes. A palavra de Deus nos fala abundantemente do fato de que nós lutamos contra um inimigo que não é de carne e osso. E eu quero citar como é que a Escritura no Novo Testamento nos apresenta essa visão. Na mente do apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios 4, 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você sabe qual é a porta? Aqui não está falando de possessão. Eu não creio que um crente lavado pelo sangue de Jesus possa ficar possesso, mas está se tratando de opressão. A opressão vem quando o indivíduo dá oportunidade, abre portas. E você sabe qual é a porta predileta de opressão? É a porta na área emocional. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A amargura abre portas para que o indivíduo fique oprimido, perde a alegria, perde o prazer, sem que ele consiga perceber. O seu vigor espiritual vai vazando, e nesse momento é muito fácil a pessoa terceirizar, responsabilizar o outro. Mas Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Será que você tem dado lugar ao diabo na sua vida? Há crentes oprimidos. Crentes oprimidos. Não são hoje o que já foram. Não vivem hoje o que já viveram, porque talvez tenham dado lugar
ao inimigo que ronda, que não descansa. Leio ainda Paulo dizendo em capítulo 6 de Efésios, verso 10, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Olha o que diz o texto: para poderdes ficar firmes contra o quê? De quem? Do diabo. Verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está dizendo: ei, meus irmãos em Éfeso, há uma batalha espiritual sendo travada, e nós precisamos de toda a armadura de Deus. Vejo Tiago dizendo no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele... Você tem oferecido resistência? Leio Pedro, na primeira epístola, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu acho fantástica essa comparação do diabo com o leão. Você já deve ter visto que os leões caçam em grupo. Eles definem a presa, normalmente aquela que é fraca, doente, velha ou novinha. E vão espreitando, vão se aproximando sorrateiramente. Identificaram aquele animal que ficou mais para trás. Então, vão em cima. Por exemplo, dos búfalos, que tem quase o dobro, ou mais do que o dobro do peso de um leão. E eles fogem. Então eles vão em cima daquele animal mais fraco e fazem uma parede, uma barreira separando a sua presa do grupo. Até que alguns vêm por trás e começam a arranhar as ancas do animal, e um vai pela frente e lhe morde a traqueia e fica preso, esmagando a traqueia, impedindo que o animal respire, e quando ele cai, tornou-se refeição para os leões. Pedro está dizendo que o diabo anda em derredor como leão, separa do grupo. Está entendendo? Vai asfixiando o vigor espiritual da pessoa, e até que a pessoa se torne estatística. Vejo em Apocalipse capítulo 20, verso 10, o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A Bíblia fala de batalha espiritual. Aqui nesse texto de Neemias 4, nós identificamos alguns sabotadores. E o que é sabotar? Sabotar é prejudicar de forma intencional ou inconsciente algo que está em andamento, como um processo, uma relação, um tratamento, ou até a si mesmo. É minar. Há sabotagem externa. É alguém que atrapalha de propósito algo que outra pessoa está fazendo.
Mas há a sabotagem interna, ou a autossabotagem. É quando a pessoa sabota a si mesma, muitas vezes sem perceber. É muito comum em pessoas que passaram por traumas, doenças graves, decepções, ou têm baixa autoestima. Por favor, coloque a foto aí, apague a luz e coloque a foto. Essa é uma foto de uma pessoa que me é muito cara. Você sabe quem é esse cidadão aí? Era o meu pai. Oficial da Marinha Mercante. Negão bonito, hein? Passa outra foto, por favor. Esse é o dia do casamento dele com a minha mãe, Maria. Em uma outra foto que eu não consegui identificar, meu pai está com um outro uniforme, azul marinho, com um chapéu, com o anel do oficial. No casamento dele, ele passou por uma coluna de outros oficiais com espada, aquela coisa própria do militarismo. Eu quis colocar a foto do meu pai porque para mim é a ilustração de alguém que se auto-sabotou. Você sabe por quê? Meu pai viajou o mundo. Uma cultura clássica, extraordinária, ledor compulsivo, capaz de identificar numa música clássica quem era o autor. Mas pelo fato de ser um marinheiro, viajar o mundo, o hobby do meu pai era, aos domingos, vestir a farda, o uniforme de oficial da Marinha e sair para passear. E naquela época, causava um jovem negro com uniforme da Marinha, oficial, e ele gostava de fazer isso. Mas a minha avó sentia muita saudade dele, porque ele ficava 3 meses embarcado, muitas vezes, e pediu para ele deixar a Marinha. Sabe o que ele fez? Ele deixou. E do oficialato, ele foi trabalhar como guarda florestal no jardim que tem lá no centro da cidade, Campo de Santana. Tornou-se guarda florestal, um emprego nobre, sem dúvida. Mas esse declínio social provocou dentro do meu pai, hoje eu consigo entender isso, um processo de autossabotagem, de tal forma que este homem, já falecido, eu acho que alguns irmãos me acompanharam, acho que o pastor Marcos foi comigo para lá no hospital onde eu recebi a notícia que meu pai havia falecido. O pastor Marcos foi comigo, o Osvaldo foi comigo naquela ocasião. Esse moço que viajou o mundo, o declínio social fez com que meu pai se auto-sabotasse e se tornasse um alcoólatra. Pode acender, por favor. Tornar-se um alcoólatra. Eu não peguei a fase do meu pai na Marinha, mas eu peguei a fase do meu pai no processo de autossabotagem. Hoje eu entendo isso. De vê-lo caído, muitas vezes, embriagado,
Quem tem na família uma pessoa alcoólatra consegue entender isso. De ver os meus amigos zombando do meu pai caído na rua. Eu não tenho a memória do meu pai com seu uniforme, com as suas luvas de pelica, com a sua capa, que era um chique, era um luxo. Ele me dizia que ele não comia no cassino dos oficiais, comia frango pondo as mãos, usava papel de seda. Muito chique. Mas a fase da vida do meu pai, que eu peguei, meus irmãos, já falecidos, foi a fase de um homem que se auto-sabotou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? No texto, nós encontramos os inimigos de Neemias tentando sabotá-lo. Por isso, a importância de você manter a visão. Manter a visão. Você já ouviu essa expressão? Ninguém chuta cão morto. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Quais foram os mecanismos de sabotagem que os inimigos utilizaram? E ao final, eu quero apresentar a parte mais importante da mensagem, que é exatamente o que Neemias fez para se blindar da sabotagem. Primeiro sabotador aqui que... Você entendeu essa ideia, sabotagem? O primeiro sabotador é a zombaria. Verso 1 diz que quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Escarnecer é o mesmo que zombar. Há muitos que foram terrivelmente afetados pela zombaria, seja por um defeito físico, seja por ter um corpo diferente, ser muito magro ou muito gordo, seja por um jeito tímido, seja pela condição social, seja pela cor da pele, entre outros. Aquilo que hoje a gente chama de bullying, que traumatiza uma pessoa para a vida toda, sobretudo o bullying sofrido dentro de casa. Dos adjetivos que são impostos dentro de casa. Porque as maiores marcas na vida de uma pessoa vêm dos traumas vividos nos relacionamentos mais íntimos. Então escarneciam dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas há aqui um outro propósito sabotador, que foi a contaminação. Verso 2. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ou seja, o que Sambalate estava fazendo, ele estava fazendo publicamente. No verso 11 diz assim: os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles. Sabe o que é isso? Contaminar. Preste bem atenção. Falar mal na presença dos outros, disseminar a mentira, é a forma mais eficaz de contaminar.
Quem quer sabotar uma pessoa, sabotar uma visão, no caso de Neemias, a construção do muro, e vale a pena você ler o livro de Neemias, porque é um livro que tem princípios de administração extraordinários, e você vê como o espírito de oração flui abundantemente na experiência de Neemias. Então, quem quer sabotar, busca adesão de outros, conversa com um aqui, com outro ali, e a boca miúda vai tentando minar a confiança. O ministro de propaganda nazista, chamado Paul Joseph Goebbels, ele disse o seguinte: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Compreende? Provérbios 20, 19 diz assim: um mexeriqueiro trai a confiança, portanto, evita o que muito abre os seus lábios. E aqui é um princípio simples. Se você lida com alguém que tem sempre algo de mal para falar dos outros, se você lida com alguém que sempre fala mal dos outros para você, é simples. Um dia vai falar mal de você para os outros. Simples assim. Vou repetir, porque isso está lá no capítulo 30 do Evangelho de São Celso. Não existe isso não, viu? Porque pode ser que alguém vai procurar na Bíblia. Quem fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. Simples assim. Por isso que em Provérbios 20 diz assim: evita. Evita. Capítulo 26 de Provérbios, verso 20, diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. E aqui vai um princípio básico, irmãos, princípio bíblico. Antes de tomar qualquer decisão, ouça ambos os lados. Ouvir um lado só e decidir porque ouviu só uma versão. Ninguém conta um fato apresentando seus defeitos, minimiza suas culpas e maximiza seus eventuais acertos. Então, para você errar menos, você tem que ouvir os dois lados. Entende? Então, a contaminação. Terceiro sabotador é a alimentação da baixa autoestima. Verso 2. Olha como os inimigos tratavam Neemias. Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto, sacrificarão. Acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões de pós, pedras que foram queimadas. Em outras palavras, não vai dar certo. São questões que visam jogar a pessoa para baixo. E é mais fácil encontrar gente que tenta jogar você para baixo do que gente que tenta jogar você para cima. Débora e eu gostamos de impulsionar pessoas, às vezes até ajudando financeiramente. E eu contei aqui há uns domingos atrás uma experiência muito legal que eu tive. Eu fui fazer um exame numa clínica e quando cheguei lá, a médica me viu e disse assim: oi, professor.
Eu falei assim, como, professor? Aí ela se lembrou, porque foi minha aluna no colégio de aplicação, ali em Vassouras. Eu tive o privilégio de dar aula ali por 4 anos, por isso chamou de professor. Aí eu contei para ela uma experiência, enquanto ela me examinava, de um aluno lá, colega dela do colégio de aplicação, que foi meu aluno, obviamente, e que disse para mim assim um dia, professor, eu quero ser médico. De uma família de Barra do Piraí, quero ser médico. E sabe o que é que eu fiz? Impulsionei. O que é impulsionar? Isso aí, vá fundo. Não desista da sua visão. Impulsionei. Mas olha que coisa linda, irmãos. Eu saí do colégio de aplicação. Anos depois, eu fui convidado para pregar na formatura da Faculdade de Medicina. Lá no Sombrão. Quem aqui conhece? Eu cheguei lá no Sombrão, gente, que coisa, como é que eles transformam aquele ambiente? Aí eu entrei, aguardando a formatura, haveria um culto, eu ia falar naquele culto. Aqueles acadêmicos, as famílias radiantes, todos vestidos de branco. E quando eu pego a palavra, quem é que estava ali na segunda fila? Aquele menino que tinha dito que queria ser médico. Isso uns 12 anos depois, ele fez um caminho longo, ele foi fazer primeiro enfermagem, depois de enfermagem ele conseguiu fazer medicina, e segundo essa médica me disse, hoje ele é mastologista em Minas Gerais. Aí eu fiquei pensando, que coisa linda alguém que não abandonou a visão. Entende? Tem gente que desiste com facilidade. Nós precisamos estar atentos, irmãos, tanto com as críticas quanto com os elogios. Ninguém joga pedra em cão morto. Se você der atenção, supervalorizar críticas, supervalorizar elogio, você caiu numa armadilha. Porque tanto a crítica quanto o elogio podem ser potencialmente danosos. A crítica porque joga você para baixo. O elogio porque joga você para uma realidade que não é a sua. Quarto lugar, desânimo, verso 2. Tudo isso visava desanimar. O desânimo que vem de fora, só será danoso quando contamina os que estão dentro. O povo de Judá começou então a comentar, verso 10, diz assim: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Ou seja, o que estava sendo dito pelos inimigos já começava a entrar no coração do povo. Está entendendo? Nós vivemos isso aqui. Quando compramos esse terreno, eu ouvia de pessoas que diziam assim, mas para que é uma visão megalomaníaca do pastor? Mas eu tive uma visão de Deus. Já contei para você, eu não sei explicar. Aconteceu lá em Volta Redonda, Igreja Batista Memorial. Quantos já me ouviram contar essa história? Você já me ouviu? Para que um templo desse tamanho? Você sabia que no projeto, quando a gente discutiu o projeto inicial apresentava um estacionamento para 27 carros.
27 carros. Quantos carros a gente consegue colocar hoje aqui? 172. E quando o projeto foi apresentado para 27 carros, ainda teve gente que disse assim, mas para que tudo isso? Você sabia disso? De onde vem o dinheiro? Como é que a gente vai conseguir? A igreja está me devendo umas férias, sabe por quê? Eu vou explicar. Vocês estão me devendo uma férias na praia. Porque a gente estava construindo, Débora, Sara, Reuel e eu, e a gente foi juntando dinheiro, e a gente alugou uma casa na praia lá em Angra dos Reis, para passar 3 ou 4 dias de férias, aliás, de domingo a quinta. E eu saí daqui e disse para a Débora assim, estou com a impressão de que vão ligar para mim. Aí fomos, férias. A casa não era beira-mar, era no subúrbio, porque era aquilo que a nossa grana dava. E lá pela terça-feira recebo a ligação. Pastor, só precisa voltar, porque a gente está sem dinheiro para construir. E eu cortei as férias. E vim. Fizemos uma reunião, estava a comissão de obras, porque a gente tem que pagar madeira, pagar ferragem, você não tem ideia de quanto ferro tem nessas vigas aqui em cima, e a gente não tem dinheiro, e como é que a gente vai fazer? Aí vem aquela voz, né? Vamos ter que parar a obra, e eu fiquei ouvindo. Aí depois eu perguntei assim, meus irmãos, vocês já oraram a Deus sobre isso? Aí um olhou para a cara do outro, não. Então, nós vamos orar e vamos continuar, e Deus vai abençoar. E foi embora, mas não tinha mais cabeça para voltar para as férias. Por isso vocês estão me devendo. E teve mais, ainda disse assim, ó, vamos apertar mais ainda. Foi quando a gente comprou a ferragem, madeira, a carreta que parou aqui descarregando ferro e madeira para fazer toda a armação, porque a visão que vem de Deus conta com a provisão que vem de Deus. Entende? Está abençoando você, irmão? Mas há um outro sabotador, sabe qual é? A inveja. A inveja. Olha o verso 7. Quando Sambalate, Tobia, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Inveja. Tem muita gente invejosa. Eu contei aqui, eu fui comprar uma planta, e quando eu estava comprando a planta, uma pessoa chegou, que planta bonita e tal, e aí a vendedora disse assim, esse moço já está comprando a planta, tira esse óleo, hein? Eu cheguei em casa, você sabe o que eu fiz? Abençoa, Senhor, essa planta. Ainda está com flor lá. Pastor, que é isso? Sabe por quê? A minha Bíblia diz assim. Verso 4, Provérbios 27. Cruel é o furor, e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Às vezes a gente até precisa ter cuidado para contar a bênção, porque tem gente invejosa, sim ou não?
Lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, como tem gente invejosa. Mas aqui em Barra do Piraí não tem, não. Invejoso é quando a coisa vai prosperando e a pessoa fica com raiva. Você sabia que tem crente invejoso? Ele vai na casa do outro, aí fica só filmando. Aí até diz assim, até espiritualiza. Oh, que bênção a casa do irmão. Mas por dentro ele diz assim, por isso a gente tem que consagrar. Consagrar. Quando nós nos mudamos para... Você pode achar que isso aqui é misticismo, né? Não, porque quem vai resistir ao invejoso? Senhor, abençoa. Eu pus a mão na porta da entrada da casa e continuo, de vez em quando eu faço consagrando. Deus consagra a minha casa. A plantinha que eu comprei, quando eu cheguei em casa, eu estendi a mão, Senhor, eu consagro a Ti. Abençoa! Porque quem vai resistir ao olho do invejoso? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Você comprou um carro? Consagra a Deus. Abriu um negócio? Consagra a Deus. Vai fazer um negócio? Peça direção a Deus. Porque esse é um inimigo terrível. Por fim, o quinto sabotador é a confusão, verso 8. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Verso 11. Os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Olha um princípio aqui tremendo, irmãos. Tudo que causa confusão tem a mão do diabo. Tudo. A confusão acontece quando as pessoas não se entendem. Deixam de falar a mesma língua. A confusão acontece quando cada um quer seguir a sua direção. Uma pergunta que eu sempre faço para os líderes, que é a seguinte: a igreja está em paz? Vocês já me ouviram falar isso aqui? A igreja está em paz? Porque tudo que tira a paz da igreja, anote isso, irmão, tem o dedo do inimigo. Mas como vencer então esses sabotadores? Essa é a parte que eu quero falar em 7 minutos. 10 minutos que tem ali. Como é que Neemias enfrentou esses sabotadores? Primeiro, espírito de oração. Olha o verso de número 4. Diz assim: ouve, ó nosso Deus. Depois que Neemias ouviu a fala dos sabotadores, a primeira coisa que ele fez não foi sair fazendo. Tem gente que ouve uma situação e já sai fazendo. Não, antes de qualquer coisa, antes de orientar que todo mundo devia estar armado, que todo mundo devia estar vigilante, ele diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados, faze cair o opróbrio dele sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Ele está fazendo uma oração. Deus, que essa fala sabotadora, que mina o meu coração, que me tira da presença que eu deveria estar, que isso não entre mais no meu coração. Espírito de oração. Você sabe qual foi a segunda atitude que Neemias teve? Constante vigilância. Constante vigilância. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos.
Você sabe o que é que ele disse? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Você sabe quando é que nós estamos susceptíveis à queda? Mais susceptíveis a uma queda? É depois de uma grande vitória. Vigilância. Aqui no texto, nós vemos no verso 16, daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Verso 18, os edificadores, cada um trazia uma espada à cinta, e assim edificavam. Mas o que tocava trombeta estava junto de mim. Sabe o que é isso? Vigilância. Vigilância. Você sabe qual foi a terceira atitude de Neemias? Absoluta confiança no Senhor. Às vezes nós nos decepcionamos, ou melhor, sempre nos decepcionamos, porque colocamos a nossa confiança nas pessoas e não em Deus. E quem faz isso vai se decepcionar. Verso 14. Depois de inspecionar a situação, olha como Neemias era o tipo de líder que acompanhava. Ele não delegava apenas, mas ele acompanhava. Levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Olha a palavra que Neemias dá, verso 14. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor. O líder precisa ser alguém que tenha confiança absoluta em Deus. Sabe por quê? Porque tem que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma. Liderar depositando confiança absoluta nos outros, fatalmente você vai se decepcionar. Por uma razão simples. A decepção é uma estrada de mão dupla. Nós nos decepcionamos com pessoas, mas também nós decepcionamos pessoas. Ok? Você sabe qual foi a penúltima atitude que Neemias teve? Obediência à liderança. Ele está ensinando aqui obediência à liderança. Verso 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Ele tinha alguém do seu lado, quando a pessoa tocasse a trombeta, todos tinham que fazer. Você sabe que um dos problemas da igreja e de todo o grupo, que cada um quer fazer o que acha que deve ser feito. O pastor Reuel está lá em Lagoa Santa, e dia desses eu pedi para ele me dar a frase, que tem disciplina, tem hora para acordar, tem hora para formar, e um aluno atrasou alguns minutos. Então o comandante disse assim: vocês vão escrever 15.000 vezes que a falta de comprometimento do compromisso de um, compromete o compromisso de todos. E mais, 15.000 vezes para apresentar no dia seguinte, de madrugada. A falta de compromisso de um, compromete o compromisso de todos. Porque um atrasou uns minutos.
A igreja, irmãos, é um hospital que acolhe doentes espirituais para serem curados. Mas a igreja também é um exército. E um dos principais pilares do exército é a disciplina. Nesse sentido, a gente não entende igreja como um exército. Um dos principais pilares do exército é a disciplina e hierarquia. Quem aqui já serviu? Já foi militar? Levante bem a mão. Ainda temos aqui alguns militares, lá em cima também. Tem algum militar em cima? Já foi? Aí imagina, eu servia na artilharia antiaérea, lá no Rio, perto da Quinta da Boa Vista. Eu me lembro que, eu acho que todo mundo deveria um dia passar pela carreira militar, nem que fosse só para aprender um pouquinho. Porque eu me lembro que às vezes, final do dia, 10 horas da noite, de banho tomado, já deitado e tal, aí dava uma louca lá num capitão, tinha um capitão chamado Capitão Pimenta. O nome já diz tudo, né? O homem vinha arrastando uma varinha, assim, que era uma antena, tipo uma antena, ele vinha com aquilo andando, arrastando assim, vem o Capitão Pimenta. Aí mandava todo mundo formar, 10 horas da noite. E tinha que formar, não é de qualquer forma, você tinha que ir com coturno, com a calça, camiseta branca. Vamos ter ordem unida agora. 10 horas. Deitar, rolar, pular, correr. Lá para meia-noite nós éramos dispensados. Agora, ai do soldado que dissesse assim, eu vou a nada, vou dormir. Sabe o que é que isso dava lá? O quê? Cadeia. Acho que a gente precisava construir aqui uma cadeiazinha, né? Por fim. Amém, gente? Está abençoando você? Está te ajudando? Traga isso para a sua vida, os sabotadores lá no seu trabalho, na sua atividade. Precisamos ouvir a liderança. O último sabotador, a última forma que Neemias utiliza aqui é a orientação de que nós precisamos aprender a caminhar juntos. Verso 19, diz assim: então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, a obra é grande e extensa. 4.500 metros, muros de 8 a 12 metros de altura. De 8 a 12 metros de altura. Talvez a altura lá da última coluna na galeria. 2 a 2,5 metros de largura. E Neemias disse, a obra é muito grande. Nós precisamos caminhar juntos. Unir é projeto de Deus. Desunir é projeto do diabo. Há 2 provérbios africanos que eu quero citar e com eles termino a ministração dessa manhã. Primeiro, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Entendeu? Você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. E o segundo provérbio africano: as pegadas das pessoas que caminham juntas nunca são apagadas. Vamos ficar em pé? Eu quero encerrar o culto fazendo o seguinte, vamos juntar aqui, olha, vamos trabalhar essa ideia de estarmos juntos? Será que você pode se aproximar de alguém? Chega aqui, olha,
Vamos juntar aqui. Vamos juntar. Vamos juntar. Na galeria também, se você puder juntar. Olhando daqui da frente, a visão que a gente tem do povo junto, pode juntar mais aqui, olha, juntar mais, isso. A visão que a gente tem do povo junto é outra, entende? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Há um inimigo contra o qual nós temos que lutar. Eu quero ir longe, mas para eu ir longe, eu quero caminhar junto. Até porque, quando a gente caminha junto, se a gente tropeçar, o que acontece? Você tem alguém para segurar. Igreja. Você sabe o que é que o inimigo tenta fazer? Separar você. Eu estou lhes trazendo aqui palavra de Deus. Corta, por favor, a transmissão. Esse é um momento nosso aqui. Pode cortar. Eu estou trazendo palavra de Deus para